Nessa videoaula eu vou falar sobre amortização, tabela saque e tabela price. Bom, em primeiro lugar, vamos então olhar como é que aparece a tabela price, tabela saque dentro do jogo, tá? Eu vou abrir aqui o jogo, tá? Como exemplo, ó, fase 1, tá? Digamos que eu escolhi comprar o carro aqui aos 25 anos, vou escolher o carro, esse aqui, comprar, 60 meses, aqui, e vou jogar. Então aqui ele está com o carro, já vou contratar seguro para não ter nenhum problema aqui nessa simulação, tá? Nesse botão aqui a gente tem então o financeiro, tá aqui, ó. Mês a mês ele saiu de um saldo devedor de 29.990 e mês a mês ele está quitando a sua dívida. Então nesse estágio do jogo aqui ele já está indo para a 10ª parcela, o saldo devedor dele ainda é 27.110,75. Repara, e sobre o saldo devedor, mensalmente a gente tem uma correção de juros, daí a gente tem a amortização, né? E a soma da correção de juros e da amortização, da diminuição do saldo devedor, implica no pagamento. E agora eu vou procurar então explicar as diferenças de tabela saque, tabela price, para você ter uma noção melhor de como lidar com essa questão do endividamento. Bom, depois que a gente viu então a dívida do carro sendo paga no jogo, a gente vai procurar dar algumas explicações sobre tabela saque e tabela price. É isso que eu vou procurar fazer agora usando a planilha. Então, em primeiro lugar, você vê aqui as mesmas informações que tem no jogo, né? A taxa de 2% ao mês, um prazo de 60 meses, a dívida de 29.990 para a compra daquele carrinho amarelo. Então está aqui o valor da prestação, 862,75. O que é importante? A gente pegar esses 862 e multiplicar por 60, então eu tenho o valor de fato que eu vou pagar por esse carro ao final de 60 meses. Você vai pagar 51.765. A diferença entre os 51.000 e os 29, que é o valor do carro, que lá inicialmente eu comprei pegando no crédito, é de 21.775. Então esse é o total de juros que vai ser pago. E eu procuro fazer isso de propósito nas fases 1 e 2, onde você tem que comprar o carro financiado em 60 meses, para você entender o efeito dos juros e o quanto isso de fato vai pesar no seu orçamento. Aqui tem uma diferenciação importante, quer dizer, na tabela price, se eu for liquidar esse carro, vou pagar 21.775, na tabela saque, 18.293. Já há uma informação importante entre as duas, tabela saque e tabela price, sempre melhor a tabela saque, porque a tabela saque você vai amortizar mais rapidamente o saldo do principal, ou seja, o saldo da sua dívida vai sendo quitado mais rápido. Então aqui vamos diferenciar o que é a tabela saque, o que é a tabela price, como cada uma delas funciona. A tabela price ela é muito comumente utilizada realmente nos financiamentos de veículo e a tabela saque é muito usada nos financiamentos imobiliários. Vamos então às diferenças. Na tabela saque, o valor da amortização é constante. Está aqui, ó. Todo mês o valor que diminui o meu saldo devedor, a minha dívida, é constante. Na tabela price, o valor do pagamento, o valor da prestação é constante. E como é que a gente chega nisso? Então, na tabela saque, o valor da amortização, eu vou apontar a partir dos 29.990 dividido pelo prazo. Eu quero acabar com a dívida ao final de 60 meses. Então, todo mês tem que diminuir 499. É assim que eu chego no 499. Na tabela price, o que eu sei é que o valor da prestação tem que ser constante. Então, se eu sei que no final eu vou pagar 51.765, eu divido esse valor pelos 60 meses, eu chego a quanto eu vou pagar por mês. Agora, como é que a gente vai trabalhando a diminuição desse saldo devedor em cada uma delas? Então vamos lá. Pela tabela price eu tenho os 29.990, vou corrigir por 2% ao mês, dá um juro de 599. Como eu sei já na tabela price qual é o valor da prestação, a diferença entre os dois, eu sei qual é o valor que eu estou amortizando da dívida. E assim a gente vê o quê? Que na tabela price o valor da amortizada dívida é bem menor do que na tabela saque. Na tabela saque eu também apliquei a correção de juros, né? 2% sobre 29.990. Eu sei o quanto eu vou amortizar, então eu tenho, pela soma dos dois, o valor da prestação mensal.
Então repara, enquanto a tabela saque, a dívida já caiu no primeiro mês para 29.490 e no segundo para 28.990, na tabela Price ela caiu de 29.990 para 29.700, 29.458, 29.185. Então a dívida vai caindo muito mais lentamente na tabela Price porque você vai diminuindo mais lentamente o principal. Qual é a diferença, então, fundamentalmente, entre as duas? É que numa você vai ter uma prestação constante, uma parcela constante, e na outra prestação ela vai diminuindo mês após mês. E é por isso que a tabela saque sempre vai ser melhor, porque você mais rapidamente diminui o valor da sua dívida e assim os juros que incidem sobre essa dívida vai ser menor. Agora, algumas informações importantes. Olha só, eu vou pegar essa condição de financiamento, que é o carro em 2% ao mês, em 60 meses, 29.990, e vamos procurar entender quanto tem de juros no final em cada prestação. Para eu chegar nessa conta, eu vou pegar esses 21.765, que é o total da dívida, e o total de juros que é pago, né? E vou dividir pelos 60 meses. Então eu vou apontar R$ 362. Na verdade, o juro ele vem decrescendo, ele vai decrescer, porque você vai diminuindo essa dívida. Mas para efeitos de eu entender quanto caberia se eu fosse contabilizar mês a mês a quitação da minha dívida, sobre cada parcela de 862 é como se eu tivesse 362 de juro. Porque, de novo, eu peguei os 21 mil e dividi pelos 60 meses. Então isso significa que você está pagando, nesse tipo de condição, 42% de juro em cada prestação. Como é que você pode fazer para melhorar a sua situação? Então vamos dar aqui como exemplo. Se você diminuísse esse financiamento em 12 meses, o valor da prestação aumenta bastante, 2.835. Mas o total de juros que você vai estar pagando, aqui 336 sobre essa prestação, vai fazer com que, na verdade, você pague apenas 12% de juros em cada prestação. O valor futuro que você vai pagar pelo carro em 60 meses, você vai pagar 51.765. Em 12 meses, você vai pagar 34.030. Então, uma dica que é sempre muito importante. Preferencialmente, não pegue o crédito, mas se for para pegar, pegue pelo menor prazo possível, porque o efeito do juro vai ser muito menor. Agora eu vou dar um outro exemplo, se eu fosse pegar essa mesma dívida de 29.990, e digamos que eu fosse parcelar por 10 anos, 120 prestações. Repara que o valor da prestação vai diminuir bastante, até não diminui tanto, 661, tá? Mas agora você tem um juro de 411 em cada prestação, 62% de juro em cada prestação. Então é como se você pegasse 30 mil aqui e você vai pagar 80 mil. Você vai pagar quase 2 vezes mais. Então, esse é um ponto bastante importante. O outro ponto é óbvio, né? A gente tem que tentar trabalhar para taxas de juros menores. Então, se eu pegasse esse mesmo crédito, em vez de 2% ao mês, eu tivesse ele por 1% ao mês, aí, de novo, a taxa, o quanto eu vou pagar de juros vai representar bem menos. Então, são 2 pontos aqui, né? Primeiro é tentar diminuir o prazo ao máximo, o outro, logicamente, buscar um menor juro e assim ter um efeito menor. O que a gente tem como algo bastante comum, né? Ofertas de crédito. Então vamos dar aqui como exemplo, olha só. Muitas vezes já pode aparecer uma oferta desse tipo, como eu apresentei aqui uma oferta de banco para mim apresentada, tá? Crédito de 29.303 para pagar em suaves 48 prestações de 1.457. O que é muito importante a gente fazer? Seja com o uso de uma calculadora ou de uma planilha como essa que eu tenho, apontar de fato qual vai ser o custo efetivo dessa dívida. Então aqui no caso 4,32. Para eu chegar nessa prestação de 1.457, significa dizer o seguinte, que o que o banco estava me oferecendo de crédito de 29, eu lá na frente, no futuro, iria pagar 69 mil reais, eu ia pagar mais 40 mil reais de juro. Ou seja, em cada prestação eu iria estar pagando 58% de juro. Só de novo, para mostrar aquela questão da diferença, se eu conseguisse diminuir, vamos supor que eu precisasse desse crédito para 12 meses,
eu iria pagar 23% de juros em cada prestação, e ao invés de pagar 69 mil, eu iria pagar 38. Então qual é a pegadinha que muitas vezes acaba acontecendo em ofertas de crédito? Se procura alongar o prazo, porque alongando o prazo o efeito do juro vai ser muito maior, você vai pagar muito mais, e é disso que você precisa fugir. Então, a análise dessa questão do endividamento e de como quitar dívidas, né, mostra o seguinte, algumas informações que são importantes. Primeiro, você tem que cuidar com o custo efetivo total. Muitas vezes se aponta para você, um juro é 3%, mas quando você vai ver o custo efetivo total, o juro que você vai pagar é muito maior. Por quê? Porque incide seguros, taxas e outras coisas no meio desse processo, outros penduricalhos no meio disso tudo, que vão fazer com que você pague uma taxa muito maior. Um outro ponto é você de fato avaliar se realmente precisa crédito. Muitas vezes a pessoa usa o crédito é um dinheiro que a pessoa não tem, você vai ter que pagar por ele. Então refletir bastante sobre isso e seguindo aqui, né, buscar taxas mais baixas, e para isso você tem como pesquisar, né, não é na primeira oferta que você tem que você deve aceitar, buscar mais alternativas, e assim, tendo uma pesquisa, buscar a melhor taxa possível, diminuir o prazo, aquilo que eu falei, quanto maior o prazo que você trabalhar com uma dívida, maior vai ser o efeito dos juros, então tenta diminuir ao máximo o prazo. E o outro ponto é que entre saque e price, sempre tente usar o saque, porque ele vai fazer com que você diminua mais rapidamente a dívida. Por que se usa muitas vezes a price? Porque como se procura avaliar qual é o grau assim, que a pessoa pode se endividar, né? Ela tem um grau de comprometimento no seu orçamento. Como a parcela da price ela larga bem abaixo da parcela da saque, se eu usar a tabela saque, isso significaria de repente que eu não conseguiria o crédito. Então muitas vezes se prefere a price porque tendo um valor de parcela menor dá uma maior chance de se conseguir o crédito. Mas o ponto é, você vai pagar bem mais juros através da tabela price. Então agora nos próximos vídeos eu vou fazer algumas observações sobre o consumo, a troca do carro e como adiar o sonho de consumo pode trazer um efeito bastante significativo.